Muito obrigada, Ana, querida, amiga, parceira de trabalho. Você é sempre tão gentil comigo e eu só tenho a agradecer a você, ao lar de Carla, pelo carinho, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. É sempre uma alegria enorme estar ao lado de vocês, tendo a oportunidade de conversarmos, de refletirmos sobre a doutrina espírita. E muito obrigada realmente pelo carinho, pela confiança depositada também no canal, como você muito bem colocou, agora Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Gratidão. E o que que nós vamos refletir no dia de hoje? Vamos falar sobre o tema Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Como foi comentado, nós temos uma obra onde nós trazemos mensagens, ideias, orientações sobre esse tema. E é um tema que nós precisamos exatamente refletir muito, porque, na verdade, todos nós, o homem, de uma forma geral, a humanidade, busca sempre esse auxílio divino, busca esse reencontro, esse amparo, essa ajuda da espiritualidade para os acontecimentos da vida, para as vivências do dia a dia, porque todos nós somos confrontados diariamente com situações desafiadoras. E nem sempre nós sabemos como lidar, como agir adequadamente diante dessas situações. Então é natural nós buscarmos o amparo e o auxílio dos céus, que nós sabemos que é Deus, que é a espiritualidade amiga, seus benfeitores. Mas vejam que antes de nós falarmos o céu te ajudará, tem uma frase que vem antes: ajuda-te e o céu te ajudará. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir. Essa necessidade de um trabalho mútuo, onde nós fazemos a nossa parte, onde nós trabalhamos, onde nós buscamos, onde nós nos empenhamos, e a espiritualidade, Deus, Jesus, por intermédio de seus benfeitores espirituais, fará o dele. A grande dificuldade de todos nós, da humanidade como um todo, é saber exatamente o equilíbrio entre o fazer, nós fazermos, e o auxílio do alto. Até onde eu devo ir? Até onde eu posso esperar do Pai? Será que em determinados momentos nós não estamos esperando demasiadamente do alto, ao invés de fazermos um pouco a nossa parte? E será que em determinados momentos eu não faço tanto, eu não busco tanto, que chego ao ponto de me achar necessariamente credora e merecedora do auxílio do alto? Como se o Pai tivesse a obrigação de nos ajudar em função daquilo que aqui realizamos? Então, embora essa frase ajuda-te, que o céu te ajudará, nós tenhamos uma compreensão genérica sobre o que ela significa, na prática é o nosso grande desafio. Então, são sobre esses pontos, exatamente para que nós possamos elucidá-los, que nós vamos refletir, conversar na noite de hoje. Bom, como eu havia comentado já no início, nós buscamos, e é normal, que haja uma busca constante do auxílio do invisível. Esse constante auxílio do invisível é naturalmente comum na humanidade em que vivemos, exatamente porque nós somos aqui
pela natureza do planeta Terra, mundo de expiações e de provas, nós somos constantemente, nós estamos constantemente assoberbados de desafios, de trabalhos, de preocupações, de angústias, de dores, situações que precisam ser enfrentadas e precisam ser solucionadas. E aí, nem sempre nós, na nossa imperfeição ainda, conseguimos realizar esse trabalho, essas resoluções sozinhos. Quando nós já formos espíritos mais iluminados, espíritos superiores, e lembremos que os espíritos superiores detêm mais inteligência, detêm mais bondade e detêm mais sabedoria, será mais fácil realizarem aquilo que precisam fazer sozinhos, porque já sabem o caminho a tomar. Mas nós, não. Nós ainda somos crianças espirituais. Há pouco tempo saímos da condição de espíritos primitivos. Já evoluímos um pouco no aspecto intelectual, mas moralmente ainda somos muito frágeis, ainda há muito a evoluir. Então, é natural que nós busquemos o auxílio do invisível. É não só natural, é desejável que assim aconteça, porque é exatamente através desse auxílio do invisível que os mentores espirituais poderão nos ajudar, nos intuir, nos inspirar para que nós possamos conduzirmos-nos da melhor maneira no mundo material. Tanto é natural que nós busquemos o auxílio do invisível, que todos nós temos um anjo da guarda, conhecido como anjo da guarda, mas que a doutrina nos ensina que é o nosso espírito protetor, um bom gênio que nos acompanha. Todos nós o temos, e diz a doutrina espírita que no planeta Terra nós ainda não podemos deixar de ter um espírito nessa condição ao nosso lado. Porque se nós estivéssemos sozinhos, por nossa própria conta e risco, sem o amparo e o auxílio desse amigo do invisível, nós não conseguiríamos suportar a existência terrena. Então, por isso, nós já percebemos que esse auxílio do invisível, a busca por esse auxílio, ela é normal, deve ser constante e ela é agradável a Deus. Mas há um problema, há um porém, e é esse porém que nós precisamos ficar atentos. É porque normalmente esse auxílio do invisível, que deve ser para situações especiais, para momentos oportunos, para determinadas situações, o ser humano, nós ainda pela nossa imperfeição, acabamos querendo transformá-lo em algo constante, rotineiro, para tudo e para qualquer situação. Nós queremos que o invisível, que a ajuda do plano espiritual, seja para tudo. O homem tem esperado a ajuda do alto, desde uma colocação no mercado profissional à solução de problemas afetivos. Não há nada que ele não peça a ajuda do plano espiritual. E é aí que começa o nosso equívoco, porque nós precisamos estar atentos àquilo que nos cabe realizar. Precisamos observar, perceber que há situações, há possibilidades, há problemas, há vicissitudes que sim, é necessário e imprescindível eu buscar o auxílio do alto, mas não é a todo momento e para tudo.
Precisamos entender que o auxílio do Pai é constante, sim, mas que ele se faz presente de variadas formas e se dá no momento oportuno. Isso não significa dizer, temos que entender claramente isso. Não significa dizer que nós estamos abandonados à própria sorte e que Deus seleciona o momento de nos ajudar. Não é isso. Nós estamos sempre recebendo auxílio, mas só que o modo como ele se faz presente na nossa vida é que nem sempre acontece como nós imaginamos. Nós, ainda por conta da nossa fragilidade, imperfeição, preguiça, nós queremos, de uma certa maneira, em geral, sermos isentados de todo e qualquer trabalho. Mas Deus jamais nos isenta do trabalho e do esforço pessoal. Ele não vai nos isentar do uso das nossas faculdades, porque é exatamente através do uso das nossas faculdades que o mérito espiritual virá, que a conquista espiritual, que as bênçãos virão, que o progresso espiritual dar-se-á. A busca pelo auxílio, ela é legítima, mas a dependência desse auxílio não é. Por isso, nós precisamos entender, então, como eu posso ajudar a mim mesmo. Porque quando eu compreendo que eu posso e que eu devo buscar o auxílio, mas que eu não devo depender desse auxílio para tudo, eu começo a entender aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso realizar, como eu posso me ajudar. E, consequentemente, quando eu me ajudo, quando eu faço, quando eu busco, quando eu me esforço, eu compreendo muito melhor como se dá o amparo divino. Eu percebo que as forças para lutar, para solucionar as dificuldades da minha existência, se encontram em mim mesma. E que eu sou secundada pela espiritualidade nesse processo, exatamente para que eu consiga vencer as minhas dificuldades. Tem uma mensagem que nos fala muito sobre o tema de hoje, trazida pelo benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. E o título desse texto é exatamente Auxílios do Invisível, onde o tema central que Emmanuel nos traz é exatamente para nós não procurarmos a orientação divina sobre assuntos claramente solucionáveis por nós mesmos. Aqueles assuntos que nós claramente temos condições de, pelo nosso próprio esforço, resolver. Então, nos fala, nos mostra da presença de Deus em nossas vidas, fala da ajuda de Deus em nossas vidas, estejamos nós na condição de encarnados ou desencarnados, mas explica exatamente como ela se dá. E nessa passagem desse texto, Auxílio do Invisível, Emmanuel começa trazendo uma passagem do Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 12, versículo 10. Eu vou ler o que diz esse capítulo e eu vou explicar para vocês a situação que ela se encaixa perfeitamente dentro do nosso tema. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a passagem do Atos dos Apóstolos diz o seguinte: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quem lê assim não entende, mas eu vou explicar qual era o contexto. Naquele momento,
Nessa época, essa passagem de Atos dos Apóstolos se refere à prisão de Simão Pedro. Simão Pedro, amando de Herodes Agripa, ele foi aprisionado. E aí, quando ele estava aprisionado, ele foi ajudado por um anjo para que ele pudesse sair da prisão. Mostra que Deus, no momento certo e na hora que nós estamos necessitando, Ele está nos ajudando. Então, mostra que veio o anjo, libertou, abriu as portas da prisão, que é o que ele diz aqui, que quando ele diz abriu-se por si mesma a porta, abriu-se por si mesma, o anjo ele chegou na rua, depois que ele passou a primeira e a segunda guarda, que a porta se abriu, chegou na rua, logo o anjo se apartou deles. O que significa isso? Que enquanto Simão Pedro, que estava aprisionado, precisava de ajuda, o anjo, que é o auxílio do invisível, estava ali presente. Passou com ele pela primeira guarda, ou seja, enquanto era um momento extremamente perigoso. Passou pela segunda guarda, ainda um momento perigoso, delicado, onde a presença, o auxílio do invisível se fazia mais necessária. Passou pela porta de ferro. Quando ele chegou na rua, que ele já se encontrava livre de todos aqueles perigos maiores, o anjo se apartou dele. O que significa o anjo se apartou dele? Significa que ele ficou sem amparo? Não. Significa que ali ele foi deixado livre para caminhar por si mesmo, com os seus passos. O livre-arbítrio nos é dado para que nós possamos utilizá-lo e, através dele, desenvolvermos a nossa consciência, a nossa intelectualidade e o nosso progresso. Então, essa passagem mostra muito bem a ajuda que se pode receber do alto e em quais limites ela acontece, uma vez que ela não pode interferir nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. No cárcere, portanto, Pedro vê o anjo abrir-lhe as pesadas algemas, descerrar as portas da prisão que o libertariam, percebe o anjo caminhando com ele, ultrapassando os primeiros perigos, até o lugar seguro na rua, e depois se afasta. Deixa Simão Pedro entregue à própria liberdade, de forma que ele possa tomar as iniciativas para a sua própria vida, para o seu próprio caminhar. E assim nós precisamos fazer. Porque percebam bem, se a todo momento, para tudo, nós recebêssemos o auxílio do invisível, nós iríamos realmente, primeiro, nós iríamos ficar dependentes e nós não teríamos mais o mérito das nossas conquistas. Se para tudo o auxílio viesse, faça isso, faça aquilo, ou fizesse por nós aquilo que nos cabe fazer, o mérito das conquistas, das vitórias e do progresso seria nosso? Claro que não. Seria do auxílio do invisível, seria do invisível, da espiritualidade amiga. Então vejam, os homens esperam sempre, ansiosamente, o auxílio do plano espiritual. E isso onde quer que nós estejamos, seja de qual religião nós formos. Seja no cristianismo, chamam pelo Espírito Santo, pelos anjos, pelos santos, seja na doutrina espírita, seja onde for. É normal, é normal ansiarmos, buscarmos esse auxílio do invisível. E como nós dissemos, essa colaboração constitui ainda um elemento vital para as nossas atividades.
Mas o nosso equívoco, mais uma vez, é esperar esse auxílio para tudo. Pensemos que é uma situação familiar, nós estamos pedindo para Deus nos ajudar. É um problema afetivo, é um problema de saúde. Alguns são justos. Muitas vezes, uma doença, uma dificuldade, onde nós pedimos coragem, força, fé para enfrentar essa dificuldade, são pedidos justos. Mas tem outros que nós pedimos o auxílio do alto para arranjar um marido, um namorado, para comprar um carro, para trocar de casa. Vejam que muitas vezes nós transformamos o mestre, e quando eu falo mestre aqui, todos os espíritos que trabalham em nome dele, nós transformamos o mestre como se ele fosse, na verdade, um senhor que estivesse à nossa disposição para tudo e para aquilo que, enfim, para tudo que nós quiséssemos, ele fosse um senhor onde nós disséssemos: "Eu quero isso, eu preciso disso", e ele estivesse ali para nos ajudar. O nosso problema no que se refere ao "ajuda-te que o céu te ajudará", não é eu buscar a ajuda, mas o problema está no foco daquilo que eu peço, no foco da ajuda, no foco da necessidade que nós criamos para nós. Muitas vezes, como nós dissemos, estamos insatisfeitos com a nossa casa, queremos comprar uma casa maior, quando já possuímos uma casa perfeitamente adequada às nossas necessidades pessoais. Pedimos ajuda para poder comprarmos um outro carro, mesmo eu já tendo um que supra as minhas necessidades. Eu peço sucesso, mas sem o merecimento devido. Eu peço sucesso porque muitas vezes eu tenho inveja do sucesso do outro, da felicidade do outro, das conquistas do outro, do glamour das outras pessoas. Eu quero também. Muitas vezes eu peço para ser aprovada nos concursos, em testes, quando muitas vezes nós não nos preparamos adequadamente para elas durante o tempo que nos cabia. Mas nós queremos que o céu nos ajude, quando nós deveríamos nos ajudar. Eu trago aqui uma observação muito interessante trazida no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 26. Tem a seguinte pergunta no item 291 e seguintes, tá? Olhem a pergunta que foi feita aos espíritos. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Dar conselhos sobre coisas de interesse privado. Claramente, essa pergunta claramente, ela já nos mostra que nós estamos o quê? Querendo o auxílio do invisível, querendo que o céu nos ajude. Conselhos é sobre o quê? Objetivando um auxílio. Olhem o que a espiritualidade responde. Diz o seguinte: algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Nosso anjo da guarda, um espírito familiar que já desencarnou, mas completa os espíritos. Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais que eles vos deixam. É tão frequente vos cansardes com perguntas banais que eles vos deixam. Ou seja, mesmo os nossos espíritos familiares, que estão ali para nos ajudarem, que acabam nos acolhendo, nos amparando
de uma forma mais constante, exatamente pelo amor que detém por nós, mesmo eles, em determinados momentos, se cansam pelas nossas perguntas banais, porque para tudo e para qualquer coisa, nós queremos que eles resolvam. Ainda há uma outra pergunta, ainda no Livro dos Espíritos, que diz a seguinte: a pergunta é: podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Ou seja, favorecer os nossos interesses, nos ajudar nos nossos interesses, revelando coisas que possam nos ajudar? E a resposta diz: podem. Eles podem. Algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias. Mas vem a ressalva, que é a nossa, onde nós precisamos focar a nossa atenção. Mas ficai certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Ou seja, com qual finalidade tu estás a buscar o auxílio do Mestre? O que tens feito do Mestre em tua vida? Para quê? Com que finalidade tu buscas o Mestre? Para a cupidez? Para a satisfação desses interesses pequenos, mesquinhos, as nossas problemáticas e vicissitudes do nosso dia a dia? Os espíritos protetores, eles podem nos indicar o melhor caminho, mas eles, em momento algum, os bons espíritos, eles vão fazer por nós. Eles não vão nos conduzir, nos segurar pela mão e fazer por nós aquilo que cabe a nós fazermos, porque nós perderíamos com isso o mérito da iniciativa. E se nós pensarmos bem, se isso acontecesse, podem ter certeza, nós não daríamos um passo sem recorrermos a eles. E isso traria o prejuízo do nosso aperfeiçoamento, porque o aperfeiçoamento decorre do nosso crescimento pessoal. Se eu não cresço, se eu não me esforço, se tudo eu pergunto, se tudo eu dependo, se tudo eu busco a espiritualidade, o mestre, eu nada faço por mim. Por isso há um capítulo ali no livro do Evangelho segundo o Espiritismo: buscai e achareis. É o ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, é claro que nas circunstâncias ordinárias da vida, no nosso dia a dia, eles nos acompanham. O céu, a espiritualidade, eles nos acompanham e nos auxiliam pela inspiração. Mas tenham a certeza que eles vão deixar para nós o mérito da ação, do bem que façamos ou do mal que realizemos. A responsabilidade é toda nossa. Então, cabe aqui a pergunta: o que nós temos para oferecer ao Mestre? Porque nós queremos muito a ajuda dele para tudo, como nós já estamos aqui a comentar. E nós? O que nós temos oferecido a ele? Será que o Mestre também não quer algo de nós? Nós muito dele queremos. E o inverso? Será que o inverso também não existe? O que temos para oferecer ao Mestre a fim de que as graças possam nos ser dadas e concedidas? Nós precisamos lembrar que cada um de nós está aqui na Terra e tem uma função a cumprir, tem uma missão. Não pensemos que missão são apenas os grandes missionários do mundo que vêm ao planeta com o objetivo
de ajudar a humanidade como um todo. Esses são os grandes missionários, mas nós também temos as nossas pequenas missões a serem realizadas dentro, no âmbito do nosso lar, dentro, no âmbito dos nossos amigos, com o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, no trabalho, na nossa comunidade, mas também temos a nossa função. Então, qual é o aprendizado que Emmanuel, naquele texto, quando nos traz a ideia de Pedro, nos dá? Nos mostra exatamente que Pedro, quando estava ali, sob uma circunstância extremamente delicada, e jungido aquelas cadeias, aquelas correntes pesadas, ele ali era o momento dele ser ajudado. Ele sentiu, ele pediu o amparo, mas ele soube também perceber e reconhecer, quando o anjo se afastou, que era chegado o exemplo, que era chegado o momento, perdão, de ele dar o seu testemunho, de ele exemplificar, de ele ajudar-se. Ele percebeu ali que era chegado o momento oportuno. Havia tido o momento oportuno dele ser ajudado e havia chegado o momento oportuno de ele fazer por si mesmo. E nós precisamos então estarmos atentos a isso, porque esse auxílio divino, ele vem de diferentes formas. Quando nós realmente precisamos, Deus sabe o momento, Deus sabe, assim como soube com Pedro, Deus sabe o momento onde é a hora de nós fazermos por nós, de nós nos ajudarmos, ou se é chegada a hora, naquele momento, de nós sermos amparados. E esse auxílio virá de diferentes formas. Esse auxílio invisível pode vir através de um ombro amigo, que nos sustenta o pranto nos momentos de dificuldade. Pode ser uma ajuda financeira que surge muitas vezes de onde nós menos esperamos. Pode ser mesmo a melhora da nossa saúde, que com a medicação correta, com as orientações adequadas, nós estamos recebendo. É um auxílio do alto. Pode ser ainda uma mensagem consoladora que acalma e que alivia o nosso coração, que nos ajuda a enxergar as dificuldades sobre um outro prisma. Pode ser uma palestra que nós acidentalmente, ao acaso, abrimos na internet e passamos a ouvir. Meus amores, os auxílios do invisível são incontestáveis. Eles existem e eles jamais falham nas suas multiformes expressões de ajuda. Mas no momento certo, lembremos, não estamos abandonados à própria sorte. Eles nos cercam a todos os momentos, eles nos inspiram ideias que possam nos auxiliar na resolução dos nossos problemas. O que nós precisamos é disposição para perceber e entender esse auxílio. E, principalmente, não nos viciarmos nesse auxílio. Estarmos conscientes da necessidade de trabalharmos. A lei do trabalho é uma lei divina. A lei do trabalho é uma das leis morais. É através da lei do trabalho que o progresso dar-se-á. É o trabalho que secunda o progresso. E o mérito espiritual não deve ser nosso? Então, se todos nós fomos criados simples e ignorantes, se nós fomos criados para sermos perfeitos, se essa perfeição é aquilo que deve ser buscado por cada um de nós, ora, essa missão é nossa. Por isso aqui estamos. Por isso Deus nos esclarece.
Por isso Deus nos trouxe, nos permitiu conhecer Jesus. Por isso Deus nos trouxe o Consolador prometido, para que nós pudéssemos compreender, para que nós pudéssemos buscar por nós mesmos, através do nosso esforço, essa perfeição, pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento das leis divinas, mas sabendo que é passando pelas provas, pelas expiações, que nós vamos adquirindo o necessário conhecimento, a necessária sabedoria e adquirindo a bondade que precisamos para nos tornarmos espíritos superiores. Precisamos utilizar a nossa independência, a nossa vontade. É tão bom ter livre-arbítrio, é tão bom poder decidir as rédeas da nossa vida. Por que não fazê-lo? Por que cruzarmos os braços e apenas esperar que a ajuda venha do alto, sem nada a fazer? Não. Então, mais uma vez, precisamos sim, seremos sim assistidos. Somos assistidos, mas dependentes, viciados nesse auxílio, jamais. A lei do trabalho não veio para isentar o homem. Quando nós estamos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, que fala de buscar e achareis, nos itens 3 e 4, dizem o seguinte: os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhes a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Somos nós que temos que afastar as pedras do caminho. Diz o Evangelho: nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Então, ele vai nos dar a força, o amparo, para que nós mesmos possamos afastar as pedras do nosso caminho. Força, coragem, fé, perseverança, isso ele vai nos dar. Diz mais o Evangelho segundo o Espiritismo: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Por isso também consta no Evangelho segundo o Espiritismo, falando exatamente do ajuda-te que o céu te ajudará. Todas as pessoas que esperam o socorro sem fazer uso das suas próprias faculdades, não compreende ainda a mensagem dada pelo Mestre. Mais uma vez também, vale ressaltar aqui que nós, nas nossas preces, nem sempre sabemos pedir. Como sempre não, mas como muitas vezes acontece, nós pedimos a solução ou o desaparecimento das nossas provas. Nós não queremos passar por dificuldades. Nós não queremos uma doença, nós não queremos um empecilho nos nossos relacionamentos, nós não queremos uma dificuldade com os nossos colegas de trabalho, nós não queremos uma dificuldade com os nossos filhos, nós não queremos problemas. Nós pedimos o quê? Que Deus nos livre daquele problema, ponha um fim nas dificuldades. Olhem como nós estamos mais uma vez querendo a ajuda do céu sem fazer por nós. Nós queremos que ele nos ajude, que o céu nos ajude. E o que eu estou fazendo para que esses problemas deixem de existir? Eu quero que Deus simplesmente faça-os desaparecer? Não. Aqueles problemas, se eles ali estão, é porque eles são importantes
para algum aprendizado que eu tenha que adquirir. Logo, eu preciso pedir o quê? Inteligência, para poder observar aquilo que deve ser aprendido naquelas vicissitudes. Eu preciso pedir coragem para manter-me firme e equilibrada diante das situações. Eu preciso pedir serenidade para que eu não perca a minha calma, não perca a minha paciência, não me revolte. Eu preciso ter lucidez e bom senso para analisar as circunstâncias e, dentro do conhecimento que eu já adquiri, eu possa exatamente ver, buscar quais os recursos me são oportunizados para que a solução se dê, para que eu possa encontrar uma forma de vencer aquela dificuldade. Então, até na nossa forma de orar, nos nossos pedidos, nós muitas vezes demonstramos que não entendemos a frase ajuda-te, que o céu te ajudará. E nós vamos finalizando as nossas reflexões exatamente falando da doutrina espírita, no sentido de que nós temos na doutrina espírita essa luz, esses esclarecimentos que nos ajudam a compreender a melhor forma de nós nos portarmos diante da vida e dos nossos problemas. A literatura espírita, ela fornece elementos importantíssimos para a nossa evolução. Precisamos meditar sobre os ensinos de Jesus, precisamos meditar sobre as elucidações complementares trazidas pela doutrina espírita, precisamos refletir sobre aquilo que nós temos feito, da forma que nós temos agido para com o Mestre. Se nós estamos agindo adequadamente, corretamente para com Ele. Ele representa o céu, Ele representa o auxílio do invisível, Ele representa o auxílio que o céu pode nos proporcionar. Precisamos de reflexão, precisamos de entendimento para que possamos aplicar adequadamente os ensinamentos evangélicos. Não há caminho seguro para a nossa evolução moral sem a devida compreensão do nosso papel diante da vida, sem a devida compreensão do auxílio do invisível, de que o céu nos ajuda, desde que nós façamos por nós também. E finalizo então as nossas reflexões trazendo, como você já que nos acompanha já sabe, uma poesia. E a poesia que nós trouxemos hoje se chama Que Fazes do Mestre? E nos diz: Que fazes do Mestre? É a pergunta que ora verte. Reflita sobre teus anseios e pedidos. Eles não te parecem mal sucedidos? Estás sabendo pedir a Jesus? Estás sabendo buscar a sua luz? Esperas que te satisfaça desejos sem esforço? Ou ainda te engrandeça a vaidade e o conforto? Desejas que ele aprove tuas loucuras, afastando-te das lutas e desventuras? Busca-o para sanar a fome do teu espírito? Ou apenas a do teu corpo tão restrito? Dizes que lhe estimas consolações, mas foges das suas verdades e exortações. Tens mãos postas às vantagens e aos juros, mas desaparece ante o testemunho. Por que Jesus atenderia teus anseios infelizes, totalmente distantes das suas diretrizes? Pergunta-te o porquê de estares na terra e o que o Mestre de ti realmente espera. Ele permitirá que alcances tuas aspirações, desde que as busques em suas lições. Procura a vivência da lei de amor, aliviando do próximo a sua dor.
Esquece de ti pelo outro e serás atendido sem esforço. Imita Simão Pedro e Paulo de Tarso. Faz de Jesus teu mestre amado. Tua pergunta íntima deve ser: o que posso por ti, mestre, fazer? Sou imperfeito demais, meu Senhor, mas seguirei firme e com destemor. Mesmo estando ainda sofrido, lutarei contigo, mestre querido, e tua vinda em missão jamais terá sido em vão. Muito obrigada.